Fala, rapaziada, Dof Drak na voz. Como sempre falo pra vocês, não leve a sério nada do que eu falo aqui, porque é somente os meus pensamentos e as minhas opiniões. Mas se mesmo assim você gostar dos meus pensamentos e das minhas opiniões, gostar do conteúdo, compartilha, curte o vídeo e tamo junto. Rapaziada, uma coisa que a gente precisa aprender é ter paciência. Talvez a paciência seja uma coisa muito difícil nos dias de hoje, né? É muito difícil a gente encontrar pessoas pacientes, né? E quando a gente encontra uma pessoa paciente, normalmente a gente classifica essa pessoa como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa fraca de espírito, né? Porque muitas das vezes as pessoas pacientes elas acabam não sendo pessoas reativas, não acabam sendo pessoas como a gente, né? Aí a gente acaba julgando as pessoas que são pacientes. Mas, cara, a paciência é uma virtude, é uma coisa que todo ser humano devia ter. Todo ser humano, se tivesse paciência, se soubesse ter isso, não sei falar, essa emoção, não sei qual o termo usar, mas se todo mundo tivesse paciência, as coisas seriam melhor, né? E acho que por conta das coisas hoje ser muito rápida, por conta da internet, a vida hoje é uma vida muito rápida, né? Muito imediatista. Então, a gente pede um lanche e daqui uma hora tá na nossa casa. E aí, quando demora, a gente já fica puto. Enfim, a gente tá vivendo uma vida muito acelerada e por a gente viver uma vida totalmente acelerada, a gente acaba esquecendo da virtude que é a paciência, né? E aí a gente não tem paciência com as pessoas, né? As pessoas que estão muitas vezes ao nosso redor acabam errando, acabam falhando, acabam muitas das vezes sendo pessoas que precisam da nossa ajuda e a gente não tem a paciência de lidar com essas pessoas, a gente não tem a capacidade de dar um auxílio para essas pessoas, né? E muitas das vezes por conta da a gente não ter paciência. Então, às vezes você tem uma pessoa, sei lá, só um exemplo aqui, né? Às vezes você tem uma avó que é acamada e, pô, a gente sabe como que é a situação dos idosos que ficam acamados e aí você não tem paciência para cuidar daquela pessoa, você não tem a paciência para estar ali com aquela pessoa, cuidando, conversando. E isso é só um exemplo da falta de paciência. Esse é um exemplo de paciência para com o próximo, né? E também muitas das vezes a gente tem falta paciência pra gente em relação às coisas que a gente busca, né? Tem muitas coisas que a gente busca na nossa vida que não vai acontecer de uma hora para outra. Não vai aparecer o gênio da lâmpada, infelizmente, né? Vai ter coisas que vai ser demorado, né? E por ser demorado, a gente tem que ter paciência. Muitas coisas na nossa vida, ela é como uma obra, como um prédio. Cara, tem todo um trabalho antes do prédio ser erguido, tem que alicerçar, tem que furar o chão. Cara, é um trabalho que demora muito tempo. E depois que termina, a gente fica, pô, que prédio bonito, que prédio fantástico. Mas teve toda uma fundação e pro prédio ficar daquela forma linda, maravilhosa, as pessoas teve que ter paciência, né, pra acabar construindo os alicerces certos. Então, cara, muitas das vezes você vai ter que ter paciência na sua vida, porque ainda tem coisas que você está construindo, ainda muitas coisas que a gente está construindo, muitas das vezes em relação ao nosso caráter, muitas das vezes a gente está construindo uma vida financeira melhor, a gente está construindo uma família, enfim, seja lá o que for que você estiver construindo, tenha paciência, cara. Porque na hora que você tiver paciência, aí na hora que terminar o prédio e todo mundo fala, caralho, como tá foda, como você tá foda, né? E aí você vai entender que valeu a pena ter paciência e ter esperado chegar o momento certo da sua obra ficar pronta, né? E cara, a paciência é uma coisa que realmente a gente precisa buscar. Eu acho que ser paciente muitas das vezes é ser uma pessoa desapegada, né? Muitas das vezes, porque, cara, uma pessoa paciente, ela não fica apegada muitas das vezes a alguns acontecimentos. Ela tem a paciência, ela sabe
que pode mudar as coisas, ou talvez não, mas a pessoa paciente é uma pessoa muito, como posso dizer, invejável, né? E eu invejo as poucas pessoas que eu conheço que são pacientes, porque eu falo, caramba, eu queria ter essa paciência, eu queria aprender a ser uma pessoa mais paciente, né? Talvez a gente só vai aprender com o tempo, né? Eu acredito muito que a nossa idade influencia muito nessa questão também, mas não posso falar que só isso influencia a gente adquirir mais paciência. Mas eu acredito que quando a gente estuda também, principalmente o estoicismo, principalmente essas filosofias que ensinam a gente a ter um espírito tranquilo, né? Até o próprio cristianismo, hinduísmo, budismo, enfim, todas essas religiões, elas de alguma forma, elas ensinam a gente a ser pessoas mais pacientes, a ser pessoas mais tranquilas. E, cara, a gente precisa buscar a paciência, a gente precisa aprender a ser mais paciente, porque na hora certa as coisas vão acontecer na nossa vida, né? Enquanto mais a gente fica aqui tentando precipitar que as coisas aconteçam, as coisas acabam fugindo da gente, ou acaba acontecendo de uma forma que não era para acontecer, acaba acontecendo de uma forma que não era o momento ali da gente alcançar aquele objetivo, né? Então, cara, tenha paciência com as pessoas que você ama, tenha paciência principalmente com você, paciência com aquilo que você está construindo. É isso que eu queria falar para vocês, espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Tamo junto, galera. Falou.